Olá pessoal, essa aqui é a primeira aula da disciplina de números e funções reais. Aqui eu vou falar do corpo dos números reais. Você não precisa saber de nenhum preliminar, você só precisa me acompanhar do ponto de vista das propriedades que eu vou pedir que sejam satisfeitas para esse conjunto aqui. Então, vou assumir a existência de um conjunto R com duas operações de soma, uma que eu vou chamar a operação de soma e a outra eu vou chamar a operação de produto, e eu vou pedir que essas operações são tais que, para dois elementos quaisquer desse conjunto, essa operação primeira, que é a operação de soma, ainda seja um elemento do conjunto, e para a outra, que é a operação produto, também seja um elemento do conjunto. Então, logo de cara, eu vou pedir uma espécie de fechamento das operações. Fechamento nesse sentido, que não sai do conjunto. E a gente vai pedir também que esse conjunto todo agora, né, essa terna, né, ela satisfaça muitas outras propriedades para fazer o cálculo sobre essas coisas funcionarem bem. Então, a seguinte a gente chama de associatividade. Associatividade, que é o seguinte: você pegar A mais B, vou colocar assim, né? A mais B mais C, você pode executar dessa maneira aqui, ó. A mais B primeiro, faz A mais B, depois você faz com C, tá certo? E coloque aí que o C também é um número real, ok? Então, na aula toda, A, B e C são números reais quaisquer. Números reais nesse sentido aqui. Esse aqui eu estou chamando de conjunto dos números reais, tá bom? Sem você jamais ter visto nada sobre ele. Você pode pensar assim, que eu garanto para você que vai dar certo. Aí, tem a comutatividade. A comutatividade é que A mais B deve ser igual a B mais A. Estou exigindo essa propriedade. Observe que, por enquanto, eu estou me preocupando só com a primeira operação. Depois eu vou me preocupar com essa seguinte. Aí tem também, depois dessa comutatividade, tem a existência, escreve aí, existência do elemento nulo ou neutro, se você quiser. Eu vou chamar logo de nulo. Mas também pode chamar de elemento neutro. Sendo elemento nulo, é o seguinte: existe alguém, né? Eu vou chamar esse alguém dessa letra aqui, 0, pertencente a R, tal que esse camarada, somado com qualquer A de R, ele não afeta em nada. Ele dá o próprio A, com a operação de soma. Tá certo? Beleza. Associado a essa propriedade de existência associada a esse elemento nulo, a gente também vai pedir a existência do elemento simétrico, que é o seguinte: para esse elemento simétrico é assim, ó, dado um A qualquer, pertencente a R, existe, deve existir, né? Existe alguém, um A tio, um B, alguma letra, que eu vou denotar por menos A. Aí você escreve chamado o elemento simétrico de A, tal que, o menos A em R, existe alguém, né? Em R, eu já estou denotando assim de propósito, você vai ver por que depois, tal que esse camarada, ou o A, né, somado com esse menos A, ele dá esse camarada daqui, ó. Por isso que eu falei que essa propriedade de existência do elemento simétrico está associada à existência do elemento nulo. Certo?
Então, a gente já tem aí um monte de propriedade que deve ser válida para essa coisa aqui. Tá certo? Beleza. Agora vamos falar dessa propriedade seguinte. Agora para outra. Né? Então, você pode ter escrito aqui em cima, propriedades para a operação de soma. Agora, propriedades para a operação produto. Escreva aí. Tem novamente associatividade. Associatividade é bem parecido, só que só muda a operação A vezes B vezes C. Você pode executar dessa maneira aqui. A vezes B vezes C. Então essa é a associatividade. E a comutatividade é que A vezes B você pode operar dessa maneira. B vezes A. Certo? Comutatividade. Aí agora, a análoga dessa, a existência do elemento nulo, eu vou chamar de existência do elemento neutro. Lá também é neutro, mas é melhor chamar de nulo. Do elemento neutro. Aí ela diz o seguinte, existe alguém em R, que eu vou chamar eu vou denotar por isso aqui, pertencente a R, né? Tá ok. Então, fazendo de conta que você não conhece o se você quiser, tá certo? Mas você pode assumir tudo que você já sabe sobre R, se quiser também não tem problema. Existe um camarada em R, tal que esse camarada operado com qualquer A, ele não afeta em nada. Certo? Então, essa é a existência do elemento neutro. E associado ao elemento neutro, tem um elemento, esse aqui, mas eu vou chamar de outra coisa. Existência do elemento inverso. Esse aqui também é chamado de elemento inverso. Seria o inverso aditivo, né? O inverso da adição. Esse aqui, como é que eu vou escrever? Parecido. Ó. Dado, só tem uma diferença aqui. Ó. Esse aqui, ó, eu vou pedir que seja um A em R, aí eu vou colocar em parênteses. É um A que seja diferente do elemento neutro, do elemento nulo, desse elemento nulo aqui. Não pode ser isso. Dado A em R, dado qualquer A em R, né, existe... Qualquer A não, qualquer A não nulo. Porque esse cara é um cara de R também. Existe o quê? Aí aqui eu coloquei o menos A, né? Aí aqui eu vou colocar uma notação, novamente seria um ativo ou seria um B qualquer, eu vou colocar aqui logo de propósito, A elevado a menos 1. Né? Certo? A elevado a menos 1. Só que eu vou pedir que seja um cara em R, tá ok. Esse camarada vezes o A vezes o A menos 1 seja igual a esse aqui, ó, o que aparece aqui. Tá certo? Obviamente tem um detalhe aqui que eu não falei, ó, que, por exemplo, aqui, é claro que esse elemento aqui, ele tem que cumprir a comutatividade aqui, ó, cadê a comutatividade? É claro que eu posso também colocar 0, estou chamando de 0, né? 0 mais A igual a mais 0 igual a A. Tá certo? E aqui também, eu poderia ter colocado aqui também menos A mais A igual a 0. Porque as que estão para cima eu já estou assumindo, entendeu? A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu coloquei 1 vezes A. Eu podia ter colocado igual a A vezes 1, mas eu já estou assumindo a comutatividade. Aqui também, A vezes A menos 1 igual a A menos 1 vezes A igual a 1. Eu já estou assumindo a comutatividade. Então não preciso estar colocando. Tudo que está para cima eu já estou assumindo. Tá beleza? Tá. Então aí tem essas propriedades, as propriedades análogas, né, da soma. Estão lá, o produto. E agora tem uma que envolve as duas, que é a distributividade. Ela diz o seguinte, ó. Você vai fazer A vezes B mais C vai ser igual a A vezes B mais A vezes C. Para todo A e B,
A, B e C pertencente a R. Então, o nome disso é distributividade. Aí, com isso, acaba as propriedades que eu estou exigindo. E agora, eu vou definir bem aqui, ó, com a existência desse camarada, eu vou definir aqui uma operação. Aí tu pode colocar aqui em algum lugar, eu acho que eu posso fechar aqui, né? E posso definir uma operação de subtração. Eu vou colocar aqui, porque aqui eu vou colocar a da divisão, tá? Vou aproveitar o quadro. Então, subtração aonde? Nesse camarada aqui. Tá certo? Escreva aí. Aí eu vou definir ela assim. Eu vou pegar um B, eu vou subtrair de um A com, por definição, eu vou dizer assim, eu vou pegar o B e vou somar ele com o simétrico de A. Tá certo? Porque dado qualquer A em R, existe o menos A. Então pronto. O menos A em R. Então isso daqui é uma coisa em R. Tá certo? Isso daqui é uma coisa em R. Então essa coisa aqui faz sentido, porque é a operação de R. Tá certo? E isso define a operação que você conhece como subtração. Tá certo? Então quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo isso aqui. E já tem um detalhe. A operação de subtração que a gente definiu aqui, ela é uma operação por meio da soma. E a soma já tem todas as propriedades aqui de cima. Então a operação de subtração tem todas as propriedades aqui de cima. Acabou. Beleza? Aí aqui, para esse caso, eu vou definir a operação chamada de divisão. Divisão aonde? Divisão em R mais um pontinho. Certo? Como é que é essa operação de divisão? Vou definir ela assim. Vou pegar um B dividido. A operação é essa daqui. A operação de subtração é essa daqui. Não falei, né? É o menos. Tá certo? E a de divisão é essa daqui. Ou então só dois pontinhos. Beleza? A de B dividido por um A. Só que nesse caso aqui. Bom, eu coloco no final. Eu vou definir. Com dois pontinhos iguais. Isso aqui é a definição, pessoal. Estou definindo. Isso daqui eu vou dizer que vai ser o B vezes, se o A é não nulo, tá vendo? Se o A é não nulo, existe o A menos 1. Então, eu vou ter que pedir que para, aqui você coloque para B pertencente a R, né? E o A e B pertencente a R, só que daí aqui você vai, essa operação de divisão, ela está sendo definida para A e B pertencente a R, com A não nulo, ou seja, diferente do elemento neutro da soma. Tá certo? Para poder existir isso aqui, para eu poder definir ela, beleza? Então é isso. Então a operação de divisão, ela está sendo definida por meio da operação produto, desse camarada aqui, que tem todas essas propriedades, e portanto a operação de divisão tem todas as propriedades de cima aqui. Beleza? Tá. Inclusive, existe uma distributividade também entre elas aí. E é isso. E eu também vou escrever aqui, uma outra, eu vou definir essa daqui, agora que eu estou definindo esse lado. Aqui eu estou definindo o lado esquerdo por meio disso. E agora eu estou definindo o lado direito por meio da seguinte coisa. Eu vou botar B sobre A. Tá certo? Então, B dividido por A é exatamente isso daqui. Mas daí logo de cara eu peço que isso daqui só tem sentido, nesse caso, por conta da existência desse camarada aqui. Tá beleza? Então era isso que eu queria falar. Você pode ver que você não precisava saber nada da reta real, bastando assumir a existência de um conjunto com duas operações satisfazendo essas propriedades aí. Isso aí é suficiente, tá bom? Mas se você quiser assumir, pode assumir sem problema, não vejo problema nenhum disso. Tá bom? Mas eu vou continuar a aula seguinte ainda nessa generalidade que eu estou fazendo aqui, beleza? Sem saber nada de R, só apresentando as propriedades para a gente fazer as contas todas funcionarem. Vamos lá, um abraço.